Graças. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos dons do Espírito Santo. E nós começamos o nosso estudo a respeito dos dons lá em 1 Coríntios, né? Lá no capítulo 12. Vamos só ler aqui a partir do versículo 7, tá? 1 Coríntios 12, lá no versículo 7, diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, primeiro dom, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ou a palavra de ciência, e a outro, segundo o mesmo Espírito, o dom da fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Esses 4 dons aqui nós já vimos, está no YouTube, aqui nas nossas lives, né? E hoje nós vamos falar a respeito do quinto dom do Espírito Santo, que está lá no versículo 10, né? 1 Coríntios 12, 10, a Bíblia diz assim, a outro, operações de milagres, ou operações de maravilhas, né? Dependendo da sua tradução. Esse quinto dom do Espírito Santo, que é colocado aqui em 1 Coríntios 12, é o dom de operação de maravilhas, operação de sinais, né? Operação de milagres. Você também vai encontrar esse dom na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, também com o nome de sinais, né? Você vai encontrar muito isso na Bíblia. Lá em Êxodo, a Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo e começou a usar ele, tá lá em Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz assim, e Deus concede poderes a Moisés. Deus concedeu poderes a Moisés. E com esses poderes que Deus concedeu a Moisés, Moisés começou a operar sinais diante de Faraó. Você deve conhecer bem essa palavra. Ali Moisés, como representante de Deus, ele tinha poder para operar sinais, para operar milagres e para operar maravilhas, né? Tanto que tem uma palavra que diz, Deus falou para Moisés, que quando o Faraó pedisse para Moisés um milagre, era para Arão pegar a vara dele e jogar no chão. E a vara se tornaria em uma cobra, em uma serpente. O que é o dom de milagre? O que é o dom de operação de maravilhas? É tudo aquilo que o natural não pode explicar. Dom de operação de maravilhas vai contra o natural. Não existe uma explicação natural. É uma manifestação clara do poder de Deus, né? E eu quero ler com você aqui hoje a nossa primeira palavra. Está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 2, vamos ler comigo lá. Evangelho de João, lá no capítulo de número 2, né? Todos nós conhecemos essa palavra aqui, o primeiro sinal, né, que o Senhor Jesus Cristo ele começou a manifestar, né? Com esse primeiro sinal aqui, ele deu início ao ministério dele, ele deu início aos seus milagres, né? A Bíblia fala, as bodas em Caná da Galileia, né? Eu vou ler com vocês, vamos ler a partir do versículo 1, vai bem rápido, João, capítulo 2, verso 1 diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, né, como a medida. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais.
em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Igreja, olha isso. A Bíblia diz que com esse milagre, com essa operação desse milagre, o Senhor Jesus ele deu início aos seus sinais, né? Ali ele transformou a água em vinho, algo miraculoso, né? Esse quinto dom do Espírito Santo é o dom de operação de sinais, ou operação de maravilhas, ou operação de milagres. E a Bíblia diz que com esse primeiro sinal o Senhor Jesus deu início ali aos seus milagres, né? Acho que foi no estudo anterior, na live anterior, a gente viu a respeito sobre dons de curar. Curar é uma coisa, operar maravilhas é outra. Operação de maravilhas é uma pessoa que ela não tem um rim, e ali pelo poder de Deus o Senhor coloca um outro rim naquela pessoa. Operação de maravilhas, de sinais, é uma pessoa que ela não tem olho, e pelo poder de Deus o olho nascer naquela pessoa, o olho dela ser criado. Operação de sinais, foi essa operação aqui que o Senhor Jesus ele transformou água em vinho. Também houve um grande milagre que o Senhor Jesus fez, foi aonde ele multiplicou ali os pães e os peixes. Ali houve uma grande multiplicação de pães e peixes, de 5 pães e 2 peixinhos. Ali o Senhor pegou daqueles pães ali e multiplicou para mais de 5.000 pessoas. Algo impressionante. Eu não vou ler tudo com você hoje. Hoje eu vou ler poucas passagens com você. Eu vou mais falar sobre as que estão aqui na Bíblia, né? A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus terminou, aliás, quando terminou a multiplicação de pães e peixes, houve ali 12 cestos cheios de pães e peixes. 12 cestos. Porque cada um representava os seus apóstolos. Porque o Senhor pegou um pão, partiu e aquele pão crescia. E o Senhor deu na mão dos seus discípulos. Os discípulos faziam a mesma coisa. Pai, graças te damos, partiam o pão e o pão crescia. Partiam o pão e o pão crescia. Né? E a Bíblia diz que restou no final 12 cestos cheios de pães. Porque cada um dos discípulos também começaram a operar um milagre também. Eles também começaram a fazer aquilo. E ali, quando todo mundo estava farto, eles encheram, continuaram ali partindo, o pão crescia. E eles continuaram ali enchendo ali os cestos, né? Tanto que houve ali 12 cestos cheios, né? Da multiplicação de pães e de peixes. A operação de milagre, multiplicar. Uma das manifestações do poder de Deus é o poder da multiplicação. E uma das manifestações do poder de Deus também é o poder da transformação, né? É como nós vimos aqui que o Senhor Jesus ele transformou água em vinho. Gente, uma coisa muito importante a respeito desse dom e algo para você pesquisar, para você estudar, pesquisa na sua Bíblia os poderes da palavra de Deus. Isso é muito importante. A palavra de Deus ela tem vários poderes. Ela tem o poder da criação, tem o poder de criar. A gente tem o costume de dizer, né? Ah, o fulano criou tal coisa, aquela pessoa criou o microfone, o outro criou o celular. Igreja, ninguém cria nada. O máximo que o ser humano faz é desenvolver alguma coisa. Desenvolver alguma coisa é você fazer algo a partir de algo que já existe. Criar alguma coisa é criar algo, entre aspas, do nada. Ninguém cria nada. O homem não consegue criar um capim, o homem não consegue criar nada. Tudo que o homem faz é a partir de algo que já existe. Criação é só Deus que tem o poder de criar. Criar do nada, entre aspas, é criar com o poder da palavra. É Deus falar alguma coisa e aquilo ali se manifestar, e aquilo ali aparecer. Então a palavra de Deus tem o poder da criação. A palavra de Deus tem o poder da multiplicação, como nós vimos no pães e peixe. A palavra de Deus tem o poder da transformação, que transforma água em vinho. A palavra de Deus tem vários e vários poderes, igreja, vários poderes. E esse poder é dado para aqueles que servem a Ele. Nós devemos buscar esse poder. A gente tem que... Deus ele vai operar em nós, igreja, conforme a nossa fé. E a fé, ela depende da palavra que está dentro de você e do poder que se manifesta em você. O próprio Senhor Jesus falou para nós, né? E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. O crente precisa de poder. E esse dom de operação de maravilhas aqui é a manifestação profunda da palavra de Deus, que transforma, que cria, é a palavra de Deus que multiplica, que ressuscita, que restitui, né? Um dos grandes milagres também que o Senhor Jesus operou, nesse dom de hoje, que é o dom de operação de maravilhas, foi quando o Senhor Jesus andou sobre as águas. Eu não vou abrir lá com você, né? Só vou citar, a maioria aqui eu vou citar só para você hoje, ó. O grande milagre foi Jesus Cristo andando sobre as águas.
Dom de operação de maravilhas, operação de milagre, é aquilo que o natural não pode explicar. O Senhor Jesus, ele andou por sobre as águas. Aquilo ali foi uma operação de um milagre. Ele andando sobre as águas para ir ter com os discípulos, né? O Senhor Jesus ali, ele se fez mais leve do que a água, porque tudo que é mais leve do que a água flutua e tudo que é mais pesado afunda. Então é algo muito profundo. Cada um desses milagres que o Senhor Jesus operou ali, ele estava manifestando, porque Jesus Cristo é o verbo, ele é a palavra. Então na Bíblia existem muitos milagres, no Antigo e no Novo Testamento. E ali é tudo manifestação do verbo, é tudo manifestação da palavra. Cada um dos milagres é a manifestação de Cristo, é a manifestação da palavra. O Cristo que cria, Cristo é a palavra que é Jesus que cria, a palavra que é Jesus que transforma a água em vinho, que multiplica as coisas, multiplica pão e peixe, qualquer coisa, né? A palavra que ressuscita, a palavra que transforma, a palavra que faz tudo. Você bem sabe lá quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, você sabe o que está escrito na tua Bíblia. Satanás falou assim para Jesus, ó, se és filho de Deus, me prova, transforma essas pedras em pães. O Senhor Jesus tem todo o poder para transformar uma pedra em pão, mas ele não fez isso para não cair em tentação, porque ali ele tinha um propósito dele. Eu não vou entrar nesse mérito de examinar ali o texto, mas ali o próprio Satanás, ele sabe que o Filho de Deus, ele tem um poder que transforma as coisas, ele tem um poder da transformação, de transformar qualquer situação. Então, parece parece que a igreja hoje está um pouco longe do poder de operação de maravilhas, um pouco longe do poder da operação de sinais, né? Falta para nós hoje termos a compreensão de como que a palavra de Deus se manifesta em várias e várias vertentes, de como a palavra de Deus se manifesta. A palavra de Deus também, ela é um fogo, ela é martelo, ela é água, né? Existem vários manifestações da palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai se manifestar conforme o poder que opera em nós, né? Então, eu falei um pouco aqui a esse respeito com você. Foi o primeiro sinal, citei esses outros sobre andar sobre as águas, né? Esse que nós falamos aqui até agora com você. Eu quero ler com você, ó, Evangelho de João, lá no capítulo de número 2. Não, desculpa. É João capítulo 2. Isso, vamos lá comigo, lá no versículo de número 23, aqui mesmo, pertinho de onde a gente está. João 2, versículo 23, diz assim, ó, na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim, ó, muitos creem em Jesus, né? Verso 23, ó, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus, ele operou tantos sinais, mas tantos sinais. E a Bíblia diz que as pessoas vendo os sinais que ele fazia, as operações de milagres que ele fazia, as operações de maravilhas que ele fazia, quando ele, no tempo da carne dele, quando ele andou aqui, e ele continua também fazendo a mesma coisa. Os sinais, eles são necessários para poder ajudar o povo de Deus. A manifestação do Espírito Santo é dividir os dons dentro do corpo dele, dentro do corpo de Cristo, dentro da sua igreja. E uma dessas manifestações é o quinto dom do Espírito Santo, que é a operação de milagre, a operação de sinais. Existem pessoas que elas só vão crer se elas virem sinais. Existem crentes que eles não precisam ver sinais para crer. Mas a igreja precisa de sinais. O povo de Deus precisa, porque são um dom do Espírito. É necessário sinais para que haja progresso, para que haja prosperidade na igreja, exemplo da multiplicação. É necessário que haja operação de sinais na igreja para que haja multiplicação daquilo que a igreja possui, para que a igreja prospere, né? Para que haja milagres, coisas sobrenaturais acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas sobrenaturais, isso é extremamente necessário, o poder do Evangelho se manifestando poderosamente em nosso meio, né? Ainda, ó, lá comigo, Atos capítulo 5, ó. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 5, lá a partir do versículo 12, vamos ver, ó, Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, ó, a minha Bíblia é atualizada e ela tem um subtítulo, ó, o subtítulo, ó, os apóstolos fazem muitos milagres, né? Olha isso. Atos 5, verso 12, ó.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha isso, gente. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos deles. O Senhor Deus operava milagres e prodígios, operação de sinais, operação de maravilhas. Para quem está chegando agora, hoje é o nosso quinto dom do Espírito Santo, que é a operação de maravilhas, é a operação de sinais. A Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram operados pelas mãos dos apóstolos. Olha o versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Igreja, olha isso. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Igreja, olha isso. A manifestação de operação de maravilhas era tão grande entre os apóstolos que as pessoas sabiam que o apóstolo Pedro ia passar por algum lugar, elas levavam os enfermos. Vamos ler de novo aqui o versículo 15, ó. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos, em macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Igreja, olha que maravilha isso, gente. Olha que operação maravilhosa do poder de Deus. As pessoas sabiam que o apóstolo Pedro ia passar em tal lugar, elas corriam, levavam os enfermos, levavam pessoas em maca, do jeito que dava, colocava ali na beira do caminho, para que quando o apóstolo Pedro passasse, ao menos a sombra dele se projetasse em cima daquelas pessoas. Olha isso, que maravilha. Ao menos a sombra pelo menos a sombra do apóstolo se projetasse sobre aquele povo, sobre os doentes, na fé, na esperança que eles fossem curados, na esperança que aquelas pessoas fossem tocadas pela operação de maravilha, pela operação de milagre. Olha que coisa grandiosa isso, gente. Olha que poder maravilhoso. Homens que se esvaziaram de si, se esvaziaram. Né? Por que parece que há muito poucos sinais hoje? Por quê? Um dos motivos é o orgulho, é a soberba do homem, é a vaidade. Né? Para ser usado com operação de maravilhas, o homem tem que se esvaziar, porque toda a glória tem que ser do Senhor. Toda a glória tem que ser dele. Deus, quando ele chamou Moisés, Deus ficou tratando com Moisés no deserto ainda durante 40 anos. Somente 40 anos depois que Deus chamou Moisés, Deus levou ele para o deserto, né? Aí depois, 40 anos depois, foi que Deus trouxe Moisés para começar a operar sinais ali diante de Faraó. Deus foi tratando com ele, porque Moisés entendia que ele ia libertar o povo com a força dele. Tanto que ele matou um homem ali, quando deu um tapa no homem, ele matou ele. Ele pensou que ele ia libertar com a força dele, mas não era dessa forma. Deus ficou 40 anos tratando com Moisés, depois trouxe ele. Aí você vê lá em Êxodo, capítulo 4, é bem escrito, bem assim, ó. E Deus concede poderes a Moisés. Aí foi que Deus concedeu poderes a Moisés, quando Moisés estava moldado. Quando Moisés estava vazio de si. Deus tratou com ele se esvaziou e Deus concedeu para ele poderes para ele. E ali ele foi operando sinais. Moisés falava e segundo a palavra dele, acontecia a chuva de pedra, acontecia os sinais que nós sabemos, as pragas lá no Egito, né? Então, isso é muito profundo, igreja. A gente precisa se esvaziar muito. As pessoas querem aparecer muito hoje. Todo mundo quer aparecer hoje. Né? As pessoas querem aparecer. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, ó, lá no Evangelho, não sei se é aqui em João, mas o próprio Senhor Jesus falou assim, ó: o Espírito Santo que o Pai vos enviará, ele me glorificará. Ele me glorificará. O Espírito Santo, ele não glorifica a si mesmo, ele glorifica o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também falou numa outra passagem, né? Aí ele falou assim: o Espírito Santo dará testemunho de mim, né? Ele dará testemunho de mim, olha isso. O próprio Espírito Santo, ele veio para glorificar Jesus Cristo. E ele veio para dar testemunho, está aqui em João 16, ó, depois você pode ler.
Evangelho de João, capítulo 16. Né? O Senhor Jesus fala, ele me glorificará, ele dará testemunho de mim, né? Como está em João 15, também João 15, 26, João 16, verso 14. E também deve ter outras palavras também que falam a esse respeito. Mas o Senhor Jesus foi bem claro, quando vier o Espírito da verdade, né, ele dará testemunho de mim. Em João 16, 14, ó, ele me glorificará. Se você ler todo o contexto, está falando sobre o Espírito Santo aqui. Aí Jesus falou, ele me glorificará. Igreja, o próprio Espírito Santo, ele só veio e vem, se manifesta para glorificar Jesus, que é glorificar a palavra, para que o homem creia em Cristo. Acreditar em Jesus é crer na palavra e ser transformado por ela, ser convertido, ser moldado e governado por ela. Isso é crer em Jesus. Acreditar em Jesus não é acreditar somente no nome dele. O Espírito Santo glorifica Jesus, e Jesus é o verbo, glorifica a palavra, mostrando que ela funciona, que Jesus é a palavra. Então o Espírito Santo glorifica a palavra para que os homens sigam a Jesus. Seguir Jesus é seguir a palavra, é seguir o verbo, é se arrepender, é morrer para o mundo, é nascer de Deus, é carregar a sua cruz. Cruz significa disciplina do Evangelho. Então o próprio Espírito Santo glorifica a palavra, leva todo mundo para a palavra. Só que o homem, ele traz a glória para ele. Ele traz a glória para si. O homem, ele luta pela placa da igreja dele. Infelizmente. O homem glorifica a placa da igreja dele. O homem glorifica o CNPJ, vamos colocar assim. O homem glorifica o CNPJ. O homem glorifica o ministério dele. Olha, eu sou profeta. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, o homem fica se glorificando a si. Fala, exclama, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, estava uma discussão, uma briga lá entre ele e os fariseus, e o Senhor Jesus, ele falou bem assim, ó, se eu me glorifico, a minha glória nada é. Mas ele falou, quem me glorifica é o meu Pai que está no céu. Né? Essa palavra é uma das mais profundas que tem. A igreja, nem mesmo o Senhor Jesus Cristo se glorificava a ele mesmo. O próprio Senhor Jesus falou, se eu me glorifico, a minha glória nada é. Mas ele falou, quem me glorifica é o meu... Ó, é João capítulo 8, ó. João capítulo 8, tá? Que depois você pode ver, tá? A partir do versículo 21, Jesus defende a sua missão e autoridade. Né? Você pode ler tudo aqui, você deve ler. Agora, olha o versículo 54. Verso 54. João 8, 54, ó. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. E depois é muito importante você ler todo esse capítulo aqui. Uma discussão, os fariseus estavam dizendo que eles eram os verdadeiros, porque o pai deles era Abraão, porque eles eram judeus de sangue, que não sei o quê. Eles estavam se glorificando por causa da descendência deles, por causa de quem eles eram, né? Por causa da procedência deles ali. E eles estavam se glorificando, chamando Jesus também para se glorificar, dizendo, não, eu que sou filho de Deus, eu que sou filho. Só que o Senhor Jesus não caiu nisso. Ele não caiu nisso, não. Enquanto os homens estavam se enchendo de soberba, dizendo que eles eram filhos de Abraão, que eles eram israelitas de verdade, tal. E aquilo ali era uma estratégia do diabo para também encher o coração de Jesus, falar, não, vocês estão falando, filho de Deus sou eu que sou filho de Deus. Só que Jesus não caiu nisso. Não é o meu foco pregar essa palavra inteira, mas você tem que examinar isso aqui. Então o Senhor Jesus não caiu nessa soberba aí, ele não caiu. E muitos hoje caem nisso, Eu sou filho de Deus, eu sou servo. Eu fui chamado por Deus, eu fui não sei o que, meu Deus do céu. E o próprio Senhor Jesus falou, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim, ele me glorificará. E ele diz aqui, ó, verso 54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Igreja, o próprio Jesus Cristo, Deus Filho, falou, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quer dizer, eu não devo estar falando de mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Eu não devo. Ele falou, quem me glorifica é o meu Pai, não sou eu que me glorifico, não. Se o próprio Jesus que podia fazer isso, ele não fez, imagina a gente que não é nada, imagina um homem que não é nada. Então ele falou, se Jesus não se glorificava, ele falou, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim, vai me glorificar. Aí volta no início que eu falei para vocês, por que a gente não vê tantas maravilhas hoje como a gente deveria ver? Porque o homem traz a glória para si. O homem se glorifica a si.
Hoje está cheio disso, mas está lotado disso. Lotado disso. A palavra não é glorificada. Não é glorificada. A palavra é fechada. E o que é glorificado? É glorificado o dom ou a manifestação. É só glorificada a manifestação. Aí a pessoa pega aquela manifestação e traz para a glória de si próprio. Para a glória de si mesmo. Quer dizer, aonde que você alcançou isso? Foi quem que orou por você? Aonde você recebeu? Qual é a placa da igreja? Aonde que foi? Foi aqui, que não sei o quê. Olha que loucura isso. Que loucura isso. Aí quando eu entrar com você no estudo de batalha espiritual, a gente vai ver que existem 14 tipos de principados. 14. E cada um age de um jeito. E um desses principados é o principado egípcio. O que o principado egípcio ele faz? Ele escraviza. Escraviza a igreja no quê? Em dívida. Em dívida. Então, quando o homem fica preso, quando o homem que faz a obra, ele fica dependente de arrecadação, então ele é muito mais propenso a esquecer, não glorificar mais a palavra, não glorificar mais Jesus, mas trazer a glória para ele. Trazer a glória para si, por quê? Porque ele precisa arrecadar, ele precisa pagar coisas. Então, cada vez mais, o tempo para a pregação é cada vez menor, e o tempo para a exposição do sinal é cada vez maior, porque ele tem que trazer mais gente. Trazer mais gente para quem? Para Jesus? Não, para poder se livrar, para poder alimentar o principado egípcio. Que é o de 14 principado, é o único que nunca fez guerra contra Israel, mas sempre usou escravizando e sugando e arrancando tudo deles. Para deixar Israel também ele totalmente escravo daquela dependência. E hoje, esse principado egípcio atua da mesma forma hoje contra a igreja de Cristo, endividando a igreja. Tornando a igreja dependente, escrava de arrecadação. Assim age com a igreja, com a liderança, e assim também age com o povo. Escravizando as pessoas em dívida, para que quando a pessoa vá para a igreja, só para poder alcançar algum milagre, uma vitória financeira, uma multiplicação na vida financeira. Então, igreja, isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito sério. Já sabe, o homem hoje, ele glorifica a si mesmo. A placa da igreja dele, o CNPJ dele. E o ministério que ele tem. O homem fica batendo no peito. Ah, eu sou profeta. Eu sou não sei o que. Eu sou aquilo. Quem foi que orou por você? Fui eu que orei, que não sei o que. O que você recebeu, que não sei o que. Olha que loucura. Aí cada um puxando pro seu. E o próprio Senhor Jesus falou, o Espírito Santo ele vai me glorificar. Aí o homem traz a glória para si. E, gente, a coisa tá feia. A coisa tá feia. Infelizmente, infelizmente não, né? A gente está vivendo os últimos dias da igreja, onde o amor se esfriou mesmo, o amor verdadeiro se esfriou, onde foi profetizado que fariam comércio do povo, mercadejariam também a palavra de Deus, aonde muitos, a gente está vendo esse período, Jesus falou assim, ó, que vai chegar um dia que essas pessoas vão estar diante dele e falar assim, e essas pessoas vão ser lançadas no inferno. E essas pessoas vão falar assim, Senhor, a gente curou no teu nome. A gente expulsou o demônio no teu nome, a gente pregou no teu nome. Aí Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Pessoas que curaram os outros no nome de Jesus, usaram o nome dele e oraram, pessoas foram curadas, expulsaram demônios, pregaram a palavra, ministraram a Santa Ceia. Mas Jesus falou assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Praticar, o que é iníquo? Iníquo é aquele que resiste a Deus, resistir a Deus. O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo glorifica ele. Quando o homem, quando a pessoa não quer glorificar a palavra, essa pessoa está sendo iníqua. Ela está cometendo iniquidade, ela está afrontando a Deus. Porque ela não está dando crédito para Cristo, para a palavra, ela está trazendo crédito para ela, para o ministério dela, para a placa dela ou para o CNPJ dela. E são esses que Jesus vai falar para eles, eu nunca conheci vocês. Isso aqui é muito sério. Então Deus, 40 anos ali tratando com Moisés e depois concedeu poderes para ele. Uma operação de maravilha também, que meu Deus do céu, foi quando Josué, ele estava perseguindo os inimigos de Deus e estava acabando o dia. Gente, você tem que ler isso na sua Bíblia. Eu não vou só falar, vou citar, mas eu não vou abrir com muita coisa com você hoje, não. Você deve ler isso na sua Bíblia. A Bíblia diz que o dia estava se escurecendo ali, Josué falou, sol detenha-se, sol parou. Né? E teve outra passagem na Bíblia também que o sol retrocedeu, tá 2 vezes ali. Mas uma vez ali foi com Josué, o sol parou por causa da palavra de Josué.
Você tem que entender isso. Deus honrou a palavra dele, Deus, que estava dentro de Josué. E Josué falou com o sol e o sol parou. Uma grande operação de maravilha, um grande sinal. Agora vai ver quem era Josué. Vai ver quem era Moisés. Vai ver quem eram esses homens que levaram toda a honra e toda a glória para Deus. Por isso que Deus operava grandes coisas, gente. A gente precisa se esvaziar. Só que a gente está num período hoje que os homens trazem toda a glória para si. As pessoas querem aparecer. Jesus falou assim, ó, o enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus. A palavra de Deus hoje, ela está sendo deixada de lado para que o dom apareça. Para que a manifestação da fé ou do dom apareça. Então as pessoas não ensinam mais a palavra porque elas querem ficar profetizando. Se é Deus ou não, uma boa parte não é, porque quer ficar falando. Ó, Deus está me revelando, Ele está me mostrando, vai descer a cova, vai não sei o quê, olha, Deus está me mostrando que você vai lá não sei aonde, você vai fazer tal coisa. Aí você pode reparar. Quem vive dessas coisas aí, a palavra de Deus ela é até aberta no começo da pregação, mas daqui a pouco o camarada, ele esquece totalmente a palavra, aí ele começa a trazer ali o negócio para ele ali. Ó, Deus está me mostrando isso, aquilo, que não sei o que, um sonho, uma visão, que não sei o que, aí faz todo aquele show lá, e o que acontece? Jesus não é glorificado, ou seja, o Espírito Santo não está ali. Não é o Espírito Santo que está falando. Porque o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo, a função dele é glorificar o Filho, é glorificar a palavra, Jesus é o verbo. Então o Espírito Santo, ele nunca vai manifestar alguma coisa para a glória do homem, ele sempre vai glorificar Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, como eu li para você aqui, ele falou, eu não me glorifico, porque se eu me glorificar, minha glória nada é. Eu não posso me glorificar, eu não posso trazer a glória para mim. Quantas vezes eu não escuto isso também, como pela misericórdia de Deus, olha pastor, a sua oração, a sua palavra, eu recebi tal coisa. Aí no mesmo instante eu pego tudo aquilo e levo para Deus, eu falo, glória a Deus, eu não fiz nada, é a palavra. A gente tem que lutar para isso aí não acontecer com a gente tem que lutar, para a gente não trazer a glória para nós. Olha, eu pedi oração, olha como que o diabo trabalha. Olha, eu pedi oração para tantos pastores, eu nunca recebi nada, mas quando o Senhor orou, eu recebi. Olha que coisa terrível isso. Olha que coisa terrível. Isso é Satanás trabalhando. Pediu oração para tantos pastores. Agora, quando você orou, eu recebi. Aí, naquele momento, vem para querer encher o coração. Tá vendo? Um monte de derrotado orou e não recebeu. Mas eu orei e você recebeu. Pronto, ali o camarada já caiu em desgraça já. Ali já era. Ali o diabo conseguiu fazer a obra que ele queria fazer ali. Que é fazer com que aquele homem trouxesse a glória para ele. Ou seja, um monte de pastor orou, não conseguiu e eu orei, quer dizer que Deus é comigo. Na minha vida é diferente, na minha igreja é diferente, meu ministério é melhor do que os outros. Já era aquele camarada, já caiu em desgraça. Gente, a coisa é muito séria. São 14 tipos de principado que existe. E todos eles lutam contra a igreja. E cada um age de uma maneira diferente. Olha isso. Só que o homem fica cego. Por quê? Porque fica escravo de arrecadação. Fica escravo do dinheiro. Faz coisas erradas na vida e depois vira um poço sem fundo. Aí você tem que glorificar cada vez menos a palavra, porque você tem que falar mais de oferta. Aí você começa a inventar coisa que não existe. Ou, às vezes a pessoa ela até tem o dom, mas ela deixa a palavra de lado só para exaltar o dom dela. E a maioria não tem dom nenhum de Deus. Só fica inventando para enganar as pessoas também. Gente, a coisa tá feia, gente. Esse dom de operação de maravilhas aqui, aparentemente, ele aparece muito no mundo hoje. Mas a maioria é tudo falsidade, é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo engano dos homens. É tudo para enganar, tudo para enredar as pessoas. Aqueles que não têm entendimento, aqueles que não têm discernimento do Espírito Santo, né? Onde as pessoas tomam, entre aspas, são tomadas em profecia, né? São tomadas, que o dom de profecia, acho que vai ser o próximo, tá? Acho que vai ser o próximo. Hoje é segunda-feira, na quarta-feira eu vou estar com vocês aqui, tá? O dom de profecia vai ser o próximo, tá? E eu vou falar muito a esse respeito. Onde as pessoas são tomadas em profecia, só que a palavra não é ensinada. Prega-se a palavra de qualquer jeito, não tem mais ensinamento. Faz uma pregação porque quer trazer a glória para si, né? Então a gente tem que entender isso muito, mas muito bem, né? E guardar o nosso coração esse respeito, tá? Ó. Ainda aqui Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Vamos lá comigo lá rapidinho. Atos capítulo 8.
lá no versículo 35 e 40. Ah, tá. Outra operação de milagre aqui, que meu Deus do céu, ó. Se você ler, eu não vou ler tudo com você, se você, Atos 8, a partir do versículo 26, você vai ver Felipe e o eunuco. Havia um eunuco ali, um homem, tal, que eu não vou entrar no contexto todo com você, mas aquele homem ali, o Espírito Santo falou para Felipe chegar junto dele, da carruagem dele ali, e começou a pregar o evangelho para ele. Aquele homem quis ser batizado, né? Então, se você ler todo o contexto a partir do versículo 26, o Espírito Santo mandou Felipe ir lá, andar junto da carruagem daquele homem lá, tá? Se aproximar dele, pregou o evangelho, e aquele homem foi salvo, tá bom? Agora, deixa eu ler rapidinho aqui, ó. Atos 8, versículo 35, ó. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, né, o eunuco. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Agora, verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais, o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, né? Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Igreja, olha isso. Felipe batizou aquele homem na água, e assim que o homem saiu da água, a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, arrebatou a Felipe, desapareceu com ele ali, e fez Felipe aparecer numa outra cidade. Igreja, olha que coisa tremenda isso. O próprio Espírito Santo operou uma maravilha tremenda ali. Ele pegou Felipe, fez Felipe desaparecer de uma cidade, fez Felipe aparecer numa outra cidade. Isso aqui é operação de maravilha. Isso aqui é operação de milagres. O próprio Espírito Santo operando, fazendo um homem. Imagina, gente, um homem com uma comunhão dessa com Deus hoje. Um homem que o Espírito Santo fizesse ele desaparecer aqui de São Paulo e fizesse ele aparecer lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Um homem desse não precisava nem de, na época dele, não precisava de animal, não precisava de carroça, não precisava de nada. O próprio Espírito Santo transladava ele de um lado para o outro, igreja. Olha que maravilha isso. Agora vai examinar quem era Felipe. Vê se ele era um homem cheio de soberba, de vaidade. Imagina se Deus faz isso com um homem hoje. Imagina o que esse homem ia estar falando para todo mundo, aquilo que Deus fez com ele, né? Aquilo que Deus operou na vida dele. Né? Como que o coração do homem não ia se encher de soberba, de orgulho? Felipe não. A operação de maravilha com ele era tão grande que o Espírito Santo desaparecia ele de uma cidade e fazia ele aparecer em outra. Coisas tremendas e maravilhosas, né? Marcos capítulo 9. Boa noite a todos, né? Quem tá chegando agora, povo de Deus, assista depois essa live completa, tá? Ó, Marcos capítulo 9, o nosso dom de hoje é a operação de maravilhas, operação de milagre, né? Tá lá em 1 Coríntios 12, versículo 10, tá? Que a gente começou lá. O quinto dom do Espírito Santo é a operação de maravilhas, operação de sinais, né? Operação de milagres, né? Que dom maravilhoso. Marcos 9, lá no versículo 38, vamos ver, ó. Marcos 9, versículo 38. Cadê? Ah, tá. Marcos 9, 38, ó. Diz assim: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não seguia conosco. Igreja, olha isso. É uma luta muito grande hoje para guardar o coração, quando a gente vê tanta briga dentro da igreja e entre as igrejas, tanta briga. Os homens hoje, eles ficam lutando. Ah, a minha igreja é a mais antiga no Brasil. Ah, a minha igreja tem os crentes verdadeiros. Ah, a minha foi os missionários tal que trouxeram aqui há 130 anos atrás, 140 anos atrás.
Não, a minha é melhor porque tem mais porque manifesta mais demônio. A minha é melhor porque tem mais milagre. A minha porque canta mais louvor. A minha é mais completa. A minha porque foi a primeira, que os missionários fulano de tal que plantaram aqui, e as outras vieram tudo depois, os desviados. Olha que loucura. Só que isso aconteceu no meio dos apóstolos aqui, no meio dos discípulos. No meio deles, eles viram um homem que não seguia com eles, mas aquele homem expulsava demônio. No nome de Jesus, ele expulsava, ele manifestava o poder de Deus. Aí o que os apóstolos fizeram? Proibiram aquele homem de continuar com o ministério dele. Proibiram, só porque não andava com eles. Mas o próprio Senhor Jesus já tinha chamado aquele homem, sem os discípulos saber. Mas Jesus tinha dado poder para aquele homem também, né? Então eles falaram, a gente proibiu ele, Senhor, porque ele não seguia com a gente, né? Agora, versículo 39. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Olha isso, os discípulos queriam proibir aquele homem. Não, só pode ser de Deus se nascer da nossa igreja aqui. Não, só pode ser de Deus aqui se for da nossa dinastia. Não, porque a nossa igreja protestante aqui é a primeira do Brasil. Não, a nossa é a mais antiga. Não, meu Deus do céu. Esses homens cometem o mesmo erro dos apóstolos aqui, ó. Jesus Cristo falando, não proíbe ele não. Ó, versículo 39. Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Jesus falou, não proíbe ele não. Porque se aquele homem está fazendo milagre no meu nome, ele não vai falar mal de mim. Se ele estava fazendo milagre, ele estava expelindo o demônio, se ele fazia milagre é porque o próprio Senhor Jesus concedeu poder para eles. Só que os discípulos tinham uma visão limitada. Só que Jesus não dependia de estar com aquele homem pessoalmente para dar poder para ele, não. E talvez o próprio Senhor Jesus pode ter se encontrado com aquele homem sem os discípulos saber. Quem disse que os discípulos sabem de tudo? Quem disse? Se aquele homem estava fazendo milagre é porque Jesus tinha dado poder para ele. Os discípulos proibiram ele. Jesus falou, não é para proibir coisa nenhuma. Não é para proibir, não, deixe ele. Porque o próprio Senhor Jesus deu poder para eles. Só que os discípulos fazem a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Quem é aquele ali para ser pastor? Quem é aquele ali para pregar a palavra? Quem é aquele ali? Porque não saiu dos nossos, gente. Ali é onde Jesus Cristo acaba sendo expulso da igreja, como aconteceu lá em Laodiceia. A igreja de Laodiceia expulsou Jesus de dentro da igreja, expulsou. O Senhor Jesus falou lá, acho que é Apocalipse 3, né, se eu não me engano. Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele comigo. Só se bate na porta quem está do lado de fora. O povo de Laodiceia era a igreja mais próspera, riquíssima. O ouro mais refinado era deles, as melhores vestes do planeta eram deles, né? E o colírio também foi desenvolvido em Laodiceia. Eles eram riquíssimos, riquíssimos financeiramente. A tal ponto que eles se ensoberbeceram e colocaram Jesus Cristo para fora da igreja, dominaram a igreja ali. Então, igreja, os mesmos erros também acontecem hoje. Só que esse homem aqui, ele operava milagres. Então, esse dom de operação de maravilhas aqui, ó, ele causa muita confusão. Não é que ele causa, não é ele causa. Mas ele causa muita confusão, maneira de falar, né? Mas causa muita inveja. Dá muita briga isso aqui, esse dom. Dá muita briga. A pessoa que tem ele, ou o ministério que tem ele, acha que é o melhor de todos. Né? Acha que é o melhor de todos e despreza. Aí o outro que vê o dom da operação de maravilhas na vida do outro, por causa de inveja também, fala, ó, Deus está operando ali, mas é o demônio que está fazendo ali. Não, é porque Deus não faz aqui. Se está fazendo lá, porque se fosse milagre mesmo, ia ter aqui na nossa igreja também. Como só tem lá, como tem muito lá, então é o diabo que faz lá. Olha que loucura. Esse não é que o dom causa confusão, mas esse dom aqui, gente, ó, a manifestação dele causa, meu Deus, muita confusão. Muita confusão. Quem tem, acha que é melhor do que os outros, porque ele tem. E quem não tem, acha que aquele que tem, quem está operando é o diabo que está fazendo aquilo ali. Olha que guerra isso. Olha que coisa terrível no coração dos discípulos de hoje, né? Terrível no coração dos discípulos de hoje, que não era para ser dessa forma. Vai lá comigo. João, Evangelho de João, lá no capítulo 20, né? Lembrando, João 20. Lembrando que o nosso dom hoje é dom de operação de maravilhas, ou operação de milagres, né?
João capítulo 20. Vai lá. João capítulo 20. Lembra de uma coisa, tá? Ó, muitas vezes um homem ele tá caído, mas o milagre, a manifestação continua acontecendo, tá? Muitas vezes isso acontece. Você vê uma operação poderosa de milagre que você vê, aconteceu através da vida de Sansão. Sansão, o Espírito Santo operou milagres ali extraordinários através dele, através da força que Deus deu para Sansão. Sansão já tinha caído, Sansão já tinha desobedecido, que tinha comido o mel lá do leão morto, que não era para ele fazer aquilo, né? Ele já tinha desobedecido também com Dalila. De Sansão ele tinha cometido vários pecados ali, mas ele continuava com força. Ele continuava com força. Ele tinha cometido vários erros ali, só que a força dele ainda permanecia nele. Só que chegou uma hora que ele estava brincando tanto ali, que ele revelou o segredo dele ali, foi cortado o cabelo ali, ele perdeu ali a força dele foi embora. Mas ele já tinha caído muito antes, mas a força ainda continuava dele, o dom ainda continuava operando. Mas chegou uma hora que ele foi cegado, né? Só essa palavra de Sansão, gente, ela explica tanta coisa. Os olhos dele foram vazados e ele foi colocado como um animal ali para gerar aquele moinho ali, e os homens escarnecendo dele ali. Só que Sansão, ele não poder, ele pecou diante de Deus, ele já estava sem a graça de Deus, mas a força ainda continuava nele. A força ainda permaneceu dele durante um bom tempo. E assim acontece com os homens hoje. Muitas pessoas vivem no pecado e no erro, elas oram e as coisas acontecem. Elas oram e acontecem as coisas. Demora um tempo ainda para aquele poder sair dela. E a pessoa vai dando mais crédito ainda à mentira, ao engano que ela está vivendo, né? Mas depois a pessoa cai numa desgraça, ali, num poço sem fundo, né? Vamos lá, ó. João, capítulo 20, lá no versículos 30, ó. O objetivo deste evangelho. João, capítulo 20, versículo 30, diz assim, ó. Vamos lá. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, né? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Igreja, olha isso. O evangelho de João foi o evangelho mais dedicado para mostrar os sinais que o Senhor Jesus fez. E esses sinais foram, e tem muitos outros sinais que não foram escritos aqui, que não foram escritos para a gente, mas que Jesus manifestou para os apóstolos dele e para o povo da época, para que o povo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Crer que Jesus é o Senhor, Jesus é a palavra. Crer que Jesus é o Senhor, quer dizer, a partir daquele momento a palavra vai governar aquela pessoa. A palavra. Não é mais eu que penso, é a palavra que pensa por mim. Não é mais eu que sinto, é a palavra que vai governar aquilo que eu sinto. Não é mais as minhas atitudes, eu vou viver em obediência à palavra. E isso é crer que Jesus é o Senhor. Senhor é aquele que manda, é aquele que governa. Não adianta separar Jesus da Bíblia, não adianta. Eu creio muito em Jesus, mas é a palavra não é comigo não, mas eu tenho muita fé nele. A pessoa está separando Jesus da palavra e isso é impossível, não dá para fazer isso. Então, crer que Jesus é o Senhor é tendo a palavra governando você, né? Acho que eu vou ler o último de hoje aqui. E tem muita coisa para se falar a esse respeito, tá? Se você pesquisar sobre sinais, isso que eu nem de longe eu cheguei a falar com você sobre os sinais do Antigo Testamento. Nem de longe, tem tanto sinal poderoso, operação de maravilhas no Antigo Testamento, né? Que ficaria no mínimo aqui umas 3 lives aqui com vocês, ó. Mas vamos terminar, eu acho que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqui mesmo. Atos 2, lá no versículo 22, né? A Bíblia fala sobre o discurso de Pedro. Atos 2, 22 diz assim, ó. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Olha isso. Varão aprovado por Deus diante de vocês com milagres. A marca do milagre é Deus atestando aquela pessoa como embaixador dele, como apóstolo dele, como enviado dele, né? Como alguém que Deus aprova. E assim como eu falei com vocês no começo, né? Tá lá em Êxodo 4, que Deus chamou Moisés e concedeu poderes a Moisés. Deus concedeu poderes a Josué. Josué falou com o sol parou.
Deus concedeu poderes, todos os homens de Deus operaram sinais e maravilhas. Elias, então, meu Deus do céu. O grande milagre também na vida de Elias foi Deus levando ele para o céu. Ezequiel também foi arrebatado por Deus. Você pode ler na sua Bíblia, tá? A Bíblia diz que Deus pegava Ezequiel pelos cabelos, tirava Ezequiel do corpo dele e mostrava, levava Ezequiel nos quartos escondidos de Israel e mostrava o pecado de todos os sacerdotes de Israel. Ele pegava, está escrito bem na sua Bíblia, Deus pegava Ezequiel pelos cabelos e tirava do corpo e levava ele. E mostrava nas recâmeras ocultas de Israel o pecado dos líderes de Israel. Mostrava. Levava Ezequiel pelos cabelos e mostrava. Aí voltava com Ezequiel para o corpo dele, Ezequiel começava a profetizar contra Israel e para o povo se arrepender. Um grande milagre, um grande sinal que Deus fez também no Antigo Testamento foi a respeito de Eliseu. Entre os milagres que Deus fez em vida, tem um milagre que Deus fez com Eliseu. A Bíblia diz que, acho que 4 homens estavam levando um corpo de um homem morto, eles foram atacados, e a Bíblia diz que os homens jogaram o corpo na cova de Eliseu. E a Bíblia diz que assim que aquele cadáver tocou nos ossos, só tinha osso só de Eliseu. A Bíblia diz que assim que aquele cadáver tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem voltou à vida. Meu Deus do céu. Olha que milagre, olha que operação de maravilha. Só estavam os ossos de Eliseu, tá? Só os ossos. Mas o cadáver tocou no osso de Eliseu, aquele homem voltou a viver de novo. Meu Deus do céu, tá na sua Bíblia isso. Quando me faltaria tempo, isso que a gente teria que examinar, porque tem um monte de revelação nessas palavras todas aqui, né? Vamos ler o verso 22 inteiro, ó. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Olha isso, milagre, prodígio e sinais, né? Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O próprio Deus Pai realiza sinais, prodígios e milagres. O dom da operação de milagre, operação de maravilhas, é algo que o natural não explica. É algo que só ele pode fazer. O milagre do Senhor Jesus andando sobre as águas, multiplicando pão em peixe, tudo aquilo ali é operação de maravilha. Multiplicando, andando sobre as águas, transformando a água em vinho, como nós falamos no começo aqui. Tudo isso é operação de maravilha. É o próprio Deus fazendo por intermédio de Cristo. Ele faz o mesmo hoje por intermédio de Jesus Cristo. Através de homens e mulheres vazios de si, vazios do mundo e que não trazem a glória para si próprio. Há muito engano, há muita mentira hoje. É que me falta tempo. A Bíblia diz que Satanás, ele opera sinais. Mas são sinais e prodígios da mentira. A mentira também opera sinais. Satanás opera sinais, ele opera sinais frutos do engano. Você encontra isso na Bíblia. Ele opera isso. E o homem, quando se aparta de Deus, ele começa a operar esses sinais mentirosos e fraudulentos, porque aí uma marca é que o homem traz toda a glória para ele, toda a glória para ele. Fala um pouquinho de Jesus ali, mas depois só fala dele, da placa da igreja dele e do CNPJ que ele carrega. E o Senhor Jesus fica esquecido, tá? Então, se você não assistir essa live inteira, eu aconselho a você que você assista. Ela inteira. Eu creio em milagres, eu creio em maravilhas. Mas eu não posso trazer nenhuma glória para mim. O próprio Senhor Jesus falou, se eu me glorifico, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai. A gente não pode se glorificar. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Tem uma palavra na Bíblia, que havia uma mulher, ela estava possessa de um espírito imundo. E a Bíblia diz que aquele demônio ficava seguindo o apóstolo Paulo e ficava falando bem assim, ó. Esses homens são homens de Deus. Ficava falando bem assim. Aquela mulher ficava seguindo ele. Esse homem é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de Deus. Só que a Bíblia diz que chegou um momento que o apóstolo Paulo se virou para trás e repreendeu aquele demônio, mandou aquele demônio sair daquela mulher. Olha isso. Aquele demônio seguiu o apóstolo Paulo e ficava falando que eles eram homens de Deus. Aí eu te pergunto, aquele demônio estava falando uma mentira? Não, ele estava falando uma verdade. Ele estava falando sim que aqueles homens eram homens de Deus, ele estava falando. Mas chegou um ponto que o apóstolo Paulo repreendeu aquele demônio. Aquele demônio não estava falando uma mentira, ele estava falando uma verdade. Mas ali ele queria encher o coração do apóstolo Paulo de soberba e de orgulho.
Não foi à toa também que por causa da grandeza das revelações que Jesus deu para o apóstolo Paulo, foi colocado no apóstolo Paulo um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Então, gente, o diabo sabe trabalhar, ele sabe fazer as coisas. Satanás, ele adora encher, e o homem é propenso a cair no orgulho, na soberba. Todo ser humano é propenso a isso, a ficar orgulhoso, sabe, a achar que com ele é melhor, com ele é diferente, que a palavra de Deus na boca dele, na vida dele é melhor do que na boca dos outros. Ixi, todos nós somos propensos a cair nisso, todos nós. Quando a gente tem muito resultado das nossas orações, do nosso ministério, meu Deus do céu. Primeira coisa que Satanás faz, ele mostra pra gente pessoas que não têm o resultado que a gente tem, pra que a gente assim soberbeça. Ó, tá vendo? Eu sou melhor do que o outro. Aí o mal começa a falar, só você é melhor do que o outro. Seu ministério é melhor, você é mais santo, você é mais ungido. Deus é mais com você do que é com o outro. Palavra na sua boca é mais verdadeira do que na boca do outro. Aí já começa essas coisas, aí começa essa guerra. Então, gente, esse dom aqui, não que ele causa, mas é uma maneira de falar. Esse dom aqui, ele causa muita confusão. Muito problema. Então, gente, não que ele causa, tá? É só uma maneira de falar. Mas os homens arrumam muita confusão por causa desse dom aqui. Todo mundo acaba querendo a glória para si, né? Todo mundo acaba querendo fazer o seu próprio nome, né? Eu já vi muito isso já. Eu já vi muito isso. Olha, Deus operou um milagre no meu ministério, ali eu fiz o meu nome. Ixi, eu já ouvi isso já. Eu já ouvi isso. Olha, Deus curou fulano ali na minha reunião e ali eu fiz o meu nome com o povo. Ixi, ali eu já vi muito isso. Então, gente, eu sei que Jesus falou que um dia todos estaremos diante dele. Só que vai ter aqueles que vão estar à esquerda, vão falar assim, Senhor, a gente curou no teu nome. A gente expulsou o demônio, a gente pregou a palavra no teu nome, a gente fez maravilha no teu nome. Aí Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca conheci vocês. Nunca conheci. Vocês usaram o meu nome, vocês usaram o meu poder, mas eu nunca conheci vocês. Então, igreja, os homens se esquecem disso. Os homens se esquecem que eles vão ter que prestar conta para Deus. E a coisa vai ser feia. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos. Imagina Jesus Cristo chamando você de maldito. Meu, quem é que vai poder te salvar? Ninguém. E pessoas que operaram maravilhas, tá? Pessoas que fizeram coisas grandes, entre aspas. Mas pegaram toda a glória para elas e praticavam a iniquidade, né? Como Sansão. Sansão continuou manifestando o poder de Deus, mas ele já estava praticando a iniquidade. Desobedeceu lá comendo o mel do animal morto, que ele não podia tocar. Ele cometeu outras desobediências lá também, que me fugiu da mente agora. Mas o poder não saiu dele na hora não, mas depois ele foi destruído. Ele invocou com misericórdia, Deus teve misericórdia dele. Mas esse é um caminho terrível, tá, gente? Então, esse dom aqui de hoje é operação de maravilhas, operação de sinais. Que a gente possa se esvaziar e se santificar, e que tudo que Deus faça, que deve ser dado toda a glória para Ele, toda a honra para Ele, tá? Não queira cuidar do teu nome, não, cuidado. Cuidado com as glórias, cuidado com os tapas nas costas, né? Cuidado com... Às vezes a pessoa não faz... Não tô falando que as pessoas fazem isso por maldade, não tô falando isso não. Às vezes a pessoa vem tão feliz a Deus que ela quer te agradecer. Essa semana mesmo, alguém me mandou mensagem essa semana que eu me esqueci quem foi. Alguém me mandou mensagem essa semana me agradecendo. Ah, foi a Dona Alzira. Dona Alzira lá do Jardim Maia. Ela me mandou mensagem agradecendo, porque a mãe dela estava se restabelecido, porque a mãe dela teve um acidente sério lá, tudo. Ela mandou um áudio para mim essa semana me agradecendo. Pastor, eu quero te agradecer pelas orações, que a minha mãe agora tá bem, tá tudo curada de tudo. Aí eu mandei um áudio para ela. Minha irmã, a senhora não tem que me agradecer nada, não tem que me agradecer nada. Não dei bronca, mas falei com ela, né? Falei, a senhora não tem que me agradecer nada, de jeito nenhum. Né? Foi tudo Deus que fez, é tudo Ele que faz. Né? A pessoa na felicidade, na simplicidade dela, quis agradecer a oração. Mas não tem que agradecer a oração de ninguém. Eu não tenho que pegar isso para mim. Aí eu orei, aquela pessoa foi curada. Não é de jeito nenhum. Só Deus sabe. Né? Por que Ele curou e por que Ele colocou a mão. Às vezes não tem nada a ver com a minha oração. Às vezes tem a ver com a oração dos outros ou pelo amor que Ele tem para aquela pessoa. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Cuidado. O ser humano, quando ora, acontece alguma coisa, ele já acha que ele é alguma coisa, né?
Ah, eu orei, aquela pessoa foi curada, então eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser bispo, eu tenho que ser obreiro, eu não deixo mais ninguém me corrigir, que não sei o quê, porque eu oro e Deus faz. Aí já era, meu irmão. Ali já é o caminho para a perdição, tá bom? Então guarde o teu coração nesse sentido, se santifique, ore e busque sempre a confirmação de Deus em você, tá? Que você possa ser cheio do poder do Espírito Santo. E viva uma vida de oração, porque quando ele quiser operar os sinais, que ele possa operar através da sua vida, tá? E ele operando, dê toda a glória para ele, não pegue nada para você, tá bom? Cuidado com as provocações, porque sempre também vão querer chegar para você e falar que Deus não é com você. Aí você vai ser tentado, tá? Ó, Deus não é com você, eu não vejo nada. Aí vem aquela qual o diabo ganhando. Não, ó, Deus já fez, eu orei, Deus fez, você não sabe, mas Deus fez, você não sabe, mas Deus... Pronto, ali ele já conseguiu, já conseguiu, provocação, tá? Então, quando alguém te provocar, ah, Deus não faz nada na tua vida, ele já fez um monte de coisa, já você sabe. Aí, ah, ele não faz nada na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Deus abençoe você, tá? Vira as costas e vai embora. Não fica ali passando na cara da pessoa o que Deus fez, não, porque ali o diabo conseguiu vencer você. Não queira mostrar pra ninguém o que Deus faz. Ah, mas eu não vejo nada no seu ministério, não vejo nada na sua vida, que milagre, cadê o seu Deus? Aí você vai lá, olha, eu vou te falar, eu já orei, ele já me tirou não sei o quê, me tirou da onde, fez aquilo, multiplicou, fez um milagre, pronto. Ali você já se ensoberbeceu, ali você já caiu na armadilha de Satanás, na cilada do diabo. A Bíblia fala que Satanás, ele arma ciladas contra nós. Então toma cuidado com isso, nunca queira provar nada para ninguém, nunca queira. Ainda mais quando você vê que Deus operou milagres e maravilhas na sua vida, cuidado, porque Satanás vai querer te provocar. Para que você exponha aquilo ali, colocando você como alguém precioso por Deus. Colocando você como alguém que Deus honra muito mais do que os outros. Então cuidado, tá? E aí tá a receita da queda, a receita da soberba, tá? Vamos orar. O próximo dom, quarta-feira eu vou estar aqui com vocês, tá? O próximo dom é o dom de profecia. Meu Deus do céu. Esse aqui também vai dar confusão quando eu pregar esse dom aqui. Dom de profecia, tá? Não falta, vai ser o próximo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, mostra, meu Pai, o caminho para cada um que está vendo essas lives aqui, Senhor. Mostra o caminho. Eu sei que tem muita coisa aqui que eu não falei aqui hoje, muita coisa. Mas o Senhor não depende de mim, Pai. Então fale, esclarece o teu povo. Senhor, eu quero te pedir também, Pai, nesse momento, acima de tudo, que o nosso coração seja guardado. Como o rei Davi disse, guarda da soberba o teu servo, Pai. Guarda a gente da soberba, guarda a gente do orgulho, guarda a gente da vaidade. Meu Deus, e que o dom nunca venha sobressair a tua palavra. Que a manifestação da fé nunca venha sobressair a tua palavra. E que tudo que aconteça venha ser para glorificar a palavra, a Jesus e nunca a nós mesmos, Pai. Senhor, tem misericórdia da igreja como um todo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém. Tá, gente? A palavra está aqui ao alcance de todo mundo. O Espírito Santo está aí para ensinar todo mundo. Tá tudo aí o caminho. Quer seguir o caminho da soberba do orgulho? Um dia essas pessoas serão chamadas de malditas pelo próprio Jesus. Segue o caminho da simplicidade, tá? Dê toda a honra para ele. Não brigue pela placa da sua igreja. Quem me conhece sabe. Quem me conhece das igrejas que a gente passa sabe. Eu não brigo pela placa da igreja, não. Dou glória a Deus pelo ministério que eu participo. Eu sou pastor, acho que 12, 13 anos aqui, eu acho, 14, na Igreja Mundial do Poder de Deus, tá? Dou graças a Deus pelo meu líder, o apóstolo Valdemiro Santiago, tá? Dou graças a Deus, eu reconheço sim que Deus opera maravilhas através da fé dele. Eu tenho certeza disso. Eu já vi morto ressuscitando pessoalmente ali na minha cara, eu já vi. Eu já vi gente chegar paralítica na igreja, com perna fina, atrofiado. Eu já vi aqui, ó, 5 metros de mim aqui. Eu já vi ele colocando a mão e a pessoa levantando. Eu já vi, já. Então eu reconheço sim que Deus opera maravilhas através da vida do apóstolo Valdemiro Santiago. Como opera de vários outros também que eu sei. Opera sim, tá? Então eu reconheço, dou glória a Deus sim pelo ministério que eu faço parte. E sei sim que ele é um homem de Deus e que Deus opera poderosamente através da vida dele, tá? Eu tenho certeza disso, tá? Então que Deus guarde o nosso coração, guarde o coração dele e guarde o coração de todos. Que Deus possa usar todos, todo mundo. Que Deus possa usar todo mundo. Para que a igreja cresça em todos os sentidos para a glória de Deus, tá, gente? Ó,
Deus abençoe cada um de vocês, viu? Deus abençoe Dona Anaíldes, Dona Cristina. Deus abençoe a obreira Ana Paula. Obreira Ana Paula, a senhora que está sumida da igreja. Deus abençoe seu Júlio. Deus abençoe, tá? Dona Helena e quem mais não aparecer para mim aqui, tá bom? Gente, quarta-feira eu vou estar aqui com vocês, tá? Eu tive uns problemas esses dias, eu tive cancelando algumas lives, mas quarta-feira eu vou estar aqui com o próximo dom, que é o dom de profecia, tá bom? Gente, Deus abençoe, boa noite e bom descanso, em nome de Jesus.